Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando um vídeo novo no canal, quero contar uma experiência que eu tive com Deus, uma palavra profética através de uma visão espiritual. Visão espiritual é uma visão com os olhos fechados. E aí eu tive uma profecia numa visão. Então eu quero contar aqui pra vocês como que foi esse processo e como que eu tive essa visão, como que eu entreguei e no final eu quero também falar uma palavra a respeito disso, tá bom? Então bora lá assistir esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já teve alguma visão espiritual ou se você já teve algo assim de ter uma visão. E no final conhecer a pessoa e poder falar uma palavra pra pessoa que bateu com tudo ali. Foi um mistério puro. Ai, gente, vamos lá. Então, bora lá que eu vou começar a contar. Para começar a contar, é fundamental eu destacar alguns pontos aqui. Eu participo do ministério que chama Ministério Plenas, e por lá é um ministério profético de mulheres, que por lá tem libertação, tem jejum em conjunto, ela também tem partição de dons, tem ali libertação também de bloqueios na alma, tem muita coisa por lá, gente. Eu oriento, eu aconselho também a vocês participarem. É para um grande crescimento espiritual. Eu não posso nem, assim, dizer o quanto eu sou grata por esse ministério. Eu participo por lá, eu me alimento, eu cresci espiritualmente e eu também desejo isso para vocês, tá bom? Então, vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo, depois vocês vão lá, clica para poder participar também. São células online e tem às vezes orações diárias. E aí, depois, participando quase um ano desse ministério, vem todos os cultos, participando das orações, recebendo ali tanto de Deus, que eu já também compartilhei aqui, que eu já recebi pó de ouro, e aí eu contei essa experiência num vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar aqui linkado também para vocês na descrição do vídeo, para vocês irem lá acompanhar. Mas o assunto aqui é essa visão. Elas lançaram um encontro do Ministério Plenas, o primeiro encontro. Nunca tinha tido nenhum encontro presencial de todas as meninas. Foi o primeiro. E aí, durante a semana, lançaram um relógio de oração, uma intercessão, né, pelo encontro. E aí tinha lá o relógio e aí você escolhia o seu horário. Era meia hora de oração. Então eu escolhi o horário lá que batia com o meu horário que eu podia, que eu já oro normalmente. E aí eu escolhi esse horário para orar pelo Plenas. Então eu passei a semana toda orando pelo Plenas e foi nessa semana que eu entreguei também um jejum. Aí eu orei a semana inteira. Fiz o relógio de oração, orei. E eu preciso também destacar um ponto muito importante que o Espírito Santo me lembrou, que ele me lembrou faz pouco tempo disso, que ele tinha me pedido. Nesse dia, eu sempre quando eu vou orar, eu oro de olhos abertos, porque eu moro em São Paulo, não tem muitas árvores, nada disso. Mas na minha janela é alta, então lá no fundo dá pra ver umas montanhas e na rua de baixo dá pra ver umas 3 árvores. É isso. E o céu, né? E o céu, que a gente dá pra ver, todo mundo dá pra ver. E eu oro olhando isso, porque aparecem borboletas na hora das minhas orações, aparecem conjuntos de pássaros voando nas horas das minhas orações, e eu fico assim, uau! Uau, quero mais. E aí, nesse dia, o Espírito Santo colocou assim no meu coração, ora de olhos fechados. Então era pra eu orar de olhos fechados aquele dia. O Espírito Santo falou comigo. E aí tá, eu orei, eu obedeci. Orei de olhos fechados, orei me concentrando. No final da minha oração, eu tive uma visão. E aí eu vou contar a visão pra vocês. Eu vi, na minha visão, um homem que eu nunca vi na vida. Gente, nunca vi na minha vida essa pessoa. Eu passei a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, orando. Na sexta-feira, Deus me pediu pra orar de olhos fechados, obedeci. E tive uma visão no final da minha oração de sexta-feira, no último dia do relógio de oração. Eu tive uma visão com uma pessoa que eu nunca vi na vida, não conheço, não sei de nada. Tive essa visão com um homem e este homem estava vestido com uma camisa social branca e ele estava, tipo, pregando. Ele usava um óculos de grau, tipo, redondo, e a minha visão ali, eu tive a visão com ele assim, pregando, sabe? Ele tava ali pregando com uma Bíblia aberta, tava assim, uma Bíblia aberta na frente dele, ele tava como se fosse num palco, assim, com uma Bíblia apoiada, né? Com aqueles tripézinhos, né? Aquelas mesinhas que tem, né? Nos altares, nos palcos.
Ele tava com uma Bíblia aberta e ele tava pregando. Tive essa visão. E aí eu entendi assim, poxa, tipo, eu acho que eu vou ver essa pessoa, né? Mas fiquei assim, tive essa visão, ok. Aí sábado começou o encontro, eu fui. O encontro era até bem longe daqui de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu moro em São Paulo, fui até lá. No sábado começou o encontro, cheguei, participei. Depois no domingo, a mesma coisa, eu participei do encontro. Daqui a pouco esse homem passa na minha frente. Quando eu olho ele, eu falo, é um moço da visão. Tipo, eu bati o olho nele e eu vi, porque eu vi a pessoa antes de conhecer pessoalmente. Depois que eu bati o olho, o Espírito Santo, acho que foi algo do Espírito Santo, né? Bati o olho na pessoa, eu vi, é o homem da visão. E aí eu fiquei aquilo, preciso entregar, e tímida, né? Como eu sou, não conseguia. Aí eu fui esperando terminar o encontro. Quando terminou o encontro, domingo à tarde, aí eu juntei as minhas amigas que eu fiz amizade lá no encontro. E aí eu falei, vamos todo mundo, vamos lá comigo que eu preciso entregar uma visão que eu tive na sexta-feira. E aí eu cheguei perto dele. Quando eu cheguei perto dele, ele estava sentado junto. Gente, só tinha dois maridos acompanhando as mulheres nesse encontro, que era só de mulheres, só tinha dois maridos, tirando o marido da Pri, do Plenas, que é a mentora lá do ministério, né? E ele tava ali servindo, preparando as refeições e tudo. Então tinha dois maridos. Um marido era de uma das ministras e o outro marido era esse marido da visão. É o marido de uma das meninas que estavam ali participando do encontro. E eu cheguei lá, tava ele sentado numa ponta, esse marido, esse moço da visão, tava um marido de uma das ministras e tava a esposa desse moço da visão. Cheguei lá e falei assim, olha, eu sou muito tímida, mas eu recebi uma visão de sexta-feira, quando eu estava fazendo um relógio de oração aqui do encontro. Na sexta-feira, Deus me deu uma visão com você. Eu não te conheço, nunca te vi pessoalmente, mas quando eu bati o olho em você, eu vi que você é o moço da visão. E eu te vi pregando com uma Bíblia aberta e você usava óculos, você estava até com essa mesma roupa que você está hoje. Sim, ele estava com a mesma roupa da visão, só não estava com óculos, não vi ele de óculos, mas eu bati o olho nele e falei, é ele. E ele não estava de óculos também. E aí eu falei, olha, eu tive uma visão com você, eu não te conheço, eu te vi com essa roupa, com um óculos, como se fosse num palco, pregando, e a Bíblia aberta à sua frente. E na visão você estava assim, ó, pregando. E aí o olho dele encheu de lágrimas, e aí a esposa dele, assim, de repente falou pra mim, uau, é a terceira vez que ele recebe só hoje essa mesma palavra. E eu fiquei, sério? Eu fiquei assim muito impactada, gente. Eu criei de verdade, porque eu bati o olho nele e era a pessoa da visão, eu sabia que era pra ele, mas receber aquilo, né? Tipo, ele já tinha uma confirmação também pra mim. É pra ele a palavra, mas tipo, sabe quando até você recebe? Até a pessoa que profetiza recebe, algo foi maravilhoso. E aí falou que era a terceira vez, que o marido dessa ministra já tinha falado que ele era pregador da palavra. Tinha uma ministra que tinha falado pra ele que ele era pregador da palavra. E eu tive a visão com ele. Com ele, eu vi ele pregando a palavra. E aí eu entreguei a visão, porque eu vi. Se eu vi, é porque era algo do futuro. E vai acontecer, não tem como. Vai acontecer porque eu vi algo do futuro na vida dele. E não foi algo que eu senti, né? Eu vi com os meus próprios olhos, é incrível. E aí depois a esposa dele veio conversar comigo à parte e conversando, e eu explicando de novo a visão. Aí ela veio me falar assim, e ele tem um óculos sim que ele usa, é que fica guardado, mas ele tem pra usar o óculos. Aí eu fiquei, nossa, e ele tava de óculos mesmo na visão. E aí falou assim que todas as vezes que ele recebe essa palavra, essa mesma palavra, ele já recebeu na vida dele 5 vezes, contando com a minha. É a 5ª vez que ele recebe essa mesma palavra, que ele vai ser pregador da palavra. E ele fica triste, ele fica aflito, triste, porque ele não quer. E aí eu falei assim, mas eu creio assim que mesmo às vezes tem situações que não queira, Deus vai capacitar. E aí eu falei pra ela, né, mas Deus vai usá-lo,
porque ele vai capacitar ele para fazer isso. Então vai ser algo muito maior, né? Porque se ouvir é algo que já aconteceu, que Deus já determinou sobre ele, né? E ele vai pregar a palavra e Deus vai capacitar. Isso não vai ser, e é mais uma confirmação que não vai ser por força humana, não vai ser dele, mas vai ser o Espírito Santo sobre ele que vai fazer ele pregar a palavra, né? E aí eu me lembrei, escrevendo aqui o roteiro para vocês, para contar essa experiência, eu me lembrei de Moisés, que até Moisés, quando recebeu ali o chamado de Deus para libertar o povo de Israel, ele também não quis a princípio, ele também não quis. E eu vou ler para vocês, que está deixa eu ler aqui a referência, está em Êxodo 3, versículo 10 e 15. Eu vou ler agora para vocês. Aqui, depois que Moisés, né, viu a sarça pegando fogo e não se queimava, então Moisés chegou para perto para ver o que era. E uma voz falou do meio da sarça com ele: tire as sandálias, porque o terreno que está pisando é santo. E aí Deus começou a explicar para ele o que ele queria que Moisés fizesse, né, tirasse o povo da escravidão. E aí ele falou aqui em Êxodo 3, versículo 10 e 11, falou: agora venha, e eu o enviarei ao faraó para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés, né, que disse, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Até o Moisés falou: eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. E aí Moisés insistiu ainda com Deus, falando que não iria, e Deus falando: você vai. E aí Deus falou assim, até que iria fazer Moisés morrer se ele não fosse. Moisés iria morrer se ele não aceitasse o chamado de Deus. E aí falou assim, mas eu não sei como expressar você falar. E aí falou que Arão iria falar por ele, né? Ele iria falar para Arão e Arão iria falar ali para todo o povo de Israel. Mas eu entendi que quando Deus tem um chamado forte sobre nós, não há o que a gente possa fazer. O nosso destino é aquele, Deus já determinou sobre a nossa vida. Então não tem como voltar atrás. Deus determinou, e eu creio que tem pessoas que têm esse chamado tão forte que Deus, igual na vida do moço, falou 5 vezes a mesma coisa. Então é algo muito grande que Deus tem sobre a vida dele, e ele vai ser muito usado pelo Espírito Santo. Então ele vai se capacitar. E não adianta ele falar que não quer, porque ele vai ser, porque Deus já determinou, porque eu já vi. E quem sou eu, né? Mas eu vi ele pregando, então vai acontecer, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu creio sim, que todos nós temos uma escolha, mas eu creio muito que Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Então, aqueles que Ele escolhe, Ele capacita, Ele enche do Espírito, faz a pessoa queimar por isso. É igual eu aqui no canal. Nunca me imaginei pregando a palavra com tantas experiências com o Senhor, nunca imaginei ter as experiências que eu tenho. Mas eu tenho buscado ao Senhor e Ele tem se revelado a mim. Tá ficando um pouco escuro, eu vou acender aqui a luz para finalizar o vídeo, completar aqui o que Deus colocou no meu coração aqui para falar para vocês. E aí também, escrevendo aqui o roteiro, me lembrei de Paulo, né, que antes era Saulo e ele era um perseguidor da igreja primitiva. Ele prendia os cristãos. E aí Jesus apareceu para ele no meio do caminho e fez ele ficar cego. E ali Saulo, ele creu em Jesus, né, porque ele viu Jesus. E ele ficou 3 dias cego, até aparecer um homem chamado Ananias, que foi lá para curá-lo e também para enchê-lo do Espírito Santo. E aí Paulo foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. E ali começou a converter muitas pessoas. No princípio as pessoas ficaram com medo, né, de Saulo, e depois ele se tornou Paulo. Mas ele foi um pregador, ele escreveu quase todo o Novo Testamento. E olha só a história dele. E antes ele era um perseguidor. Então Deus, ele capacita. Quantas pessoas têm testemunhos que Jesus apareceu para elas e elas eram ateias e tudo, né? Então Deus tem um chamado, para cada um tem um projetinho ali que só Deus sabe, mas que Ele capacita você quando Ele te chama, amém? E eu creio também que tem pessoas que são convocadas especialmente por Deus. Tem pessoas que são convocadas, não adianta. Deus escolheu que a pessoa vai ser pregadora, vai ser, no caso desse moço.
Mas eu creio também que não, tem pessoas que às vezes você não recebeu um chamado ali, você não sabe para o que você vai servir no reino. Eu creio que também quando você não sabe, você tem que se aproximar então de Deus, você tem que buscar ser íntima dele, porque ele te conta. É igual eu digo por mim própria, nunca alguém me falou, seu chamado é ser profeta. Seu chamado é ser isso, seu chamado é ser aquilo, seu chamado é ter um canal do YouTube. Nunca recebi. Mas sabe, depois de passar tempo com Deus, depois de ter experiências com Deus, eu já ouvi a voz do Espírito Santo falando que eu tinha recebido o dom de profecia. Eu ouvi a voz dele falando que eu tinha o dom de profecia. E eu tenho essa ferramenta aqui e o meu coração queima para compartilhar as experiências. Então eu creio que isso já é um chamado que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui para estar aqui. E mesmo que tenha uma visualização, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar transbordando, eu vou continuar aqui falando das experiências que eu tenho com ele, que ele é real e que ele quer falar com você também. Basta você dobrar o seu joelho, fechar a porta do teu quarto e orar em silêncio ele vai te responder como ele responde a mim. E sobre algumas promessas, né, falei para vocês que eu não recebi nenhum chamado para estar aqui, mas eu já recebi sim algumas promessas. Eu já recebi promessas que eu iria rir muito, que já recebi 2 vezes, que eu iria rir muito, e recebi também uma outra pessoa falando comigo, falando que sentiu, ela começou a se tremer assim, do meu lado, eu tava na igreja, eu tava passando mal naquele dia, e ela pegou e falou, depois eu conto um vídeo só falando disso. E assim, resumindo, ela falou que eu iria ter, as experiências que eu tenho hoje com Deus não são nada comparada com as experiências que eu vou ter com o Senhor, porque ela falou que ela ouviu Deus falar que eu iria ter muitas experiências com ele, eu iria ter muitas experiências, e que o que eu tô vivendo hoje é só o começo. Aí eu falei, ai, amém, é só o começo, então tem mais, meu Deus, tem mais. É isso, gente, eu falo, eu quero ser arrebatada. E meu marido no começo eu ficava muito angustiado com isso que eu falava, mas hoje ele tá mais em paz com isso, que eu vou ser arrebatada, porque o Espírito Santo já me falou que vai me levar. E é isso. Olha só. Gente, eu sou assim. Eu tô assim. Isso é tempo com Deus. Passa tempo com Deus, que eu tenho certeza que você vai ser avivada. Então, amém, gente. Eu estou aqui servindo. Esse foi o caminho que eu escolhi. E eu tenho certeza que Deus está aqui comigo. E porque ele queima no meu coração. Eu creio que quando tem algo que queima no seu coração, esse é o seu chamado, né? Então é isso. Descubra o seu chamado, queira estar perto do Senhor, crie hábitos, práticas espirituais para estar com o Senhor. Listei alguns que o Espírito Santo também me direcionou a gravar. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você assistir, tá bom? E eu espero muito que você tenha sido edificada. E se você teve também uma visão espiritual, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom, gente? Obrigada por ter assistido o vídeo. Se gostou, deixa seu like. Vão lá me seguir também no meu Instagram, na minha rede social. Por lá eu tô começando ainda a compartilhar por lá também. Mas eu creio que se Deus está comigo, se Ele me enviar experiências para contar aqui, Ele vai me abençoar, né? Por lá também, eu vou ser uma grande ferramenta nas mãos dele, tá bom? Que é Ele que tá me conduzindo aqui. Tudo é Ele, tá bom? Nada sou eu. Mais dele, menos de mim. Muito mais dele, tá bom? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, vem assistir outros vídeos também. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!